E aí, como é que você tá? Espero que você esteja de boas. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante. Eu vi um post no LinkedIn, não sei se era propaganda ou não, mas falaram que o nosso querido Lovable, ele aceitava, ele estava aceitando agora vários tipos de documentos. PDF, TOF, MP4, MP3, e ele estava reagindo muito bem a esses anexos. Não sei. O Lovell fez duas atualizações aqui que eu achei horrível, mas não vem ao caso. O que a gente vai fazer hoje aqui é testar, criar um portfólio com bastante detalhamento, com o currículo e um outro arquivo que a gente vai construir nesse vídeo. Para você que ainda não viu, esse aqui é o meu portfólio. Vou dar uma atualizada aqui para você ver, ó. Ele tem alguns efeitos de motion aqui, ele tem um fade ali na minha imagem e essas setinhas, quando elas vão adentrando a minha imagem, representa que eu sou composto, eu, Davi Aires, profissional, sou composto por aquelas coisas que vão adentrando na minha imagem. Então tem um efeito de degradê aqui, que ele vai ficando meio translúcido, meio transparente ali ao ponto que vai chegando na minha imagem. E aqui tem a cidade de onde eu sou e o país. Tudo em inglês, beleza? Aí aqui tem algumas coisinhas que vão aparecendo, a parte social, o histórico de trabalho, ó, histórico de trabalho, etc. Os feedbacks de algumas pessoas que trabalharam comigo, todas diretamente. Aqui abaixo tem os meus trabalhos. Se você apertar nessa lupinha aqui, vai abrir o detalhamento do projeto. Ó, aqui, aqui tem algumas coisas. E aqui você aperta, ele vai renderizar a tabela com todos os projetos, beleza? Quer dizer, todos os projetos que eu pude publicar, mas não são todos que eu já trabalhei, porque tem um monte que tem NDA e eu não gosto muito de ficar publicando projeto com NDA, escondendo o logo e tal. Mas, enfim, não vem ao caso. Os achievements, aqui o Highlight Award 2024, o crescimento de startup de 300% e alguns deliveries internacionais. Um playgroundzinho aqui de coisas que eu gosto de fazer, tanto o meu history quanto o que hoje em dia é o Jarbas. Isso aqui eu chamava de meu beat, mas hoje em dia é o Jarbas. Se você não testou o Jarbas, ele é uma sala de produtividade para profissionais de tecnologia, onde ele tem basicamente o All Inclusive. Tem notas, controle financeiro e controle de agenda, integrada com o calendário. Tá o link aqui na descrição, acessa lá o Jarbas. E o About Me, onde eu coloco redes sociais, currículo, projetos pessoais, algumas fotinhas pessoais. Essa aqui é a minha falecida gatinha. Empresas que eu colaborei, uma parte educacional, as séries e um pouquinho do About Me. Então, esse portfólio, a estrutura dele, eu particularmente eu gosto bastante. Hoje em dia, eu percebo que eu poderia colocar mais conteúdo aqui, principalmente relacionado ao trabalho, para falar sobre os processos, para falar sobre o meu processo de design, coisas que eu vejo que o mercado requer hoje em dia, apesar de eu não achar tão necessário assim. Isso aí também é outro vídeo, mas eu poderia detalhar um pouco mais, e é o que eu pretendo fazer testando aqui no Lovable, beleza? Então vou fazer o quê? Para deixar bem detalhado. Eu vou anexar o meu currículo, tá aqui, ó, o meu currículo. Tem todos os projetos que eu participei e os resultados, que é bem aquela ideia realmente de é, eu esqueci como é que chama agora, mas é uma metodologia, não é metodologia, é uma forma de falar, onde você mostra a experiência que você fez, o trabalho que você executou, as dores que você estava tentando solucionar e os resultados é, que você obteve. Eu não, acho que era STAR o nome é STAR, enfim, não lembro. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, anexar o meu currículo lá no Lovable e criar um documento aqui no ChatGPT para falar do meu processo de design nos produtos que eu já atuei, porque o currículo ele vai falar de experiências de empresas, certo? Nesse documento que eu vou falar de experiências de produtos, coisas que eu fiz dentro dos produtos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esse microfone aqui e vou falar para o ChatGPT. Ah, eu fiz isso, e a gente fez isso, metodologia X, isso, e enfim, eu vou tentar detalhar o máximo possível, como se eu estivesse realmente falando para uma recrutadora, para um design manager, enfim, para alguma pessoa que está ali. Eu vou literalmente conversar com o ChatGPT para que ele seja o mais fluido possível. E aí depois vou criar um PDF,
anexar essas duas e pedir para o Lovable criar. Vamos ver o que é que vai sair. Vamos embora. Aí, ó. Então é isso, ó. Eu consegui detalhar aqui uns 4 projetos que eu participei. Eu não ia ficar falando, sei lá, 6, 8, mas se você quiser deixar ele bem incrementado, eu recomendo que você fale o máximo possível para ele conseguir traçar padrões, etc. Eu coloquei 4 aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que que eu vou fazer? Eu dei uma separaçãozinha aqui, ó, e aí eu vou falar o seguinte: leia esses textos com clareza e atenção. E aí abaixo eu vou falar o seguinte: eu gostaria que você criasse um documento para identificar o meu processo de design. E aí, galera, o que que eu quero falar com identificar o meu processo de design? Davi, você não sabe qual é o seu processo de design? Não é isso, meu querido. Não, não é isso. O que eu quero é que ele identifique o meu processo de design para que lá no portfólio ele tenha uma seção chamada processo de design, mas em cada projeto ele fale o processo que foi levado em cada projeto. Beleza? Então, eu preciso de um processo generalista que ele identifique que eu usei na maioria dos projetos, mas que ele coloque também em cada projeto o processo que foi utilizado, certo? Então, eu achei que você criasse um documento para identificar o meu processo de design, padrões de skills, aliás, eu vou colocar skills padrões, né? Skills padrões e deixa eu ver o que mais. Identificar o meu processo de design, skills padrões e hard skills, né? Vou colocar aqui hard skills padrões e também soft skills. Vou colocar para contexto. Estou criando o meu portfólio e esses projetos irão ajudar a gerar, aliás, gerar conteúdo para. Deixa eu ver. Esses projetos irão ajudar a gerar conteúdo para o portfólio. Basicamente isso. Vai ficar meio redundante aqui, portfólio ali, mas a ideia é que a gente consiga levar alguma coisa lá para o Lovable. É... Beleza. Tá falando de hard skill, tá falando de padrões de design, tá falando de processo e tô dando o contexto que eu tô fazendo o portfólio, né? Aí por fim eu vou colocar me dê um arquivo PDF. Vamos deixar ele gerar aí para ver o que é que sai. Beleza? Texto gerado, né? Vamos pegar aqui os dois PDFs. Deixa eu pegar o meu currículo aqui, ó. E eu vou pegar o que eu acabei de baixar, que é o gerado lá pelo ChatGPT. Beleza? Curiosamente, um vai ficar em inglês e o outro vai ficar em português. Mas eu vou dar uma instrução aqui para ele fazer tudo em inglês, certo? É, analise, aliás, você é um designer de produto sênior e vai analisar esses dois materiais que são meu currículo, conteúdo sobre o meu processo de trabalho, histórico, processo de design e etc. Eu gostaria de criar um portfólio que mostrasse, deixa eu ver, que mostrasse com detalhes o meu, aliás, um pouco. Vamos colocar em itens, né? Tipo assim, ó, que mostrasse com detalhes sobre. Eu tô com medo de colocar a seção aqui e ele colocar o nome da seção do jeito que eu tô colocando. Vou deixar abstrato para ele entender e ele tomar o caminho que ele achar melhor aqui. Vamos lá. Eu gostaria de criar um portfólio que mostrasse com detalhes um pouco sobre mim, a minha trajetória, os meus resultados, o meu processo de design e também os projetos que já atuei.
coloque para, vamos lá, com relação a design. Gostaria de um design minimalista com poucas cores, é, um tom mais black and white, porque o que eu tô querendo aqui é que ele crie talvez um projeto que ele seja mais, sabe aqueles projetos mais documento, com cara de documento mesmo? Vamos ver o que é que sai, né? Poucas cores com tom mais black and white, com interações e animações suaves, é, elementos de tecnologia e design e seções bem detalhadas. Lembre, estou fazendo um portfólio de design. Preciso que o projeto desenvolvido seja condizente ao material fornecido, para que ele não invente as coisas aqui, né? Beleza. Não vou me aprofundar muito nesse prompt, eu vou enviar aqui e vamos ver o que é que vai sair. O que eu espero que saia é um projeto minimalista, que ele tenha o conteúdo que eu forneci, porque de acordo com o LinkedIn lá, o post que eu vi no LinkedIn, a galera tava colocando o PDF do currículo e tava saindo na lata. Uma coisa que eu não botei aqui, que eu acabei de perceber, foi minha foto, né? Foi minha foto. Vamos ver se ele vai deixar algum lugarzinho para colocar a foto. Mas, caso contrário, vamos ver, né? Vamos ver o que que sai aí. Enquanto ele vai terminando aqui, eu já fui colocando essas coisas que eu falei que eu esqueci de colocar. A foto e pedir também para ele falar um pouquinho sobre inteligência artificial, as coisas que a gente veio desenvolvendo aqui no canal. Coloquei esses três links aqui como referência para ver se o Lovable ele acessa o link e ele extrai o conteúdo do link. Vamos ver, né? É um jeito bem preguiçoso de falar, tá? Aqui é só. Vale a pena esse disclaimer, que é o quê? Falar que tem um projeto lá no site X e joga o site lá e deixa a inteligência artificial extrair o conteúdo. É um jeito bem preguiçoso, mas a gente tá aqui para testar. Vamos lá. Coloquei esses três, né? O Jarbas, o meu History e o site da JN Moura. O Jarbas, se você não viu, veja, porque é um all-in, é uma sala virtual que tem all inclusive. Notas, controle financeiro e também gerenciamento de agenda. E parece que vai sair aqui agora, hein? Vai sair, hein? Cadê? Criei um portfólio minimalista. Ó lá, peraí, deixa eu aumentar aqui, peraí, vamos lá. Design Lead, outra coisa que eu esqueci de falar para ele deixar em inglês, mas depois eu vejo isso. Design Lead, especializado em Design System, Design Ops, e Data Driven Design, transformando problemas complexos em experiências digitais. Ver projetos e download CV. Aqui ele colocou duas animações diferentes, né? Essa aqui ficou meio apagada. Tem um Senior Product Design lá atrás. Aqui tá meio apagadinho, mas ok, né? Download CV acontece alguma coisa? Não, né? Não. Aqui é só fictício, certo? Tem uma setinha pulando aqui, que scrolla. Ficou bem ruim essa parte aqui, tá? Bem ruim. Senior Product Designer, mas vamos selecionar aqui para ver. Senior Product Designer com experiência sólida em estratégia de produto, liderança design, especialista em design system e design ops, criando e escalando bibliotecas e componentes com governança, documentação e consistência entre produtos. Beleza, aqui está batendo. Data Driven Design, especialista em métricas de UX, design system, criação e manutenção de sistemas escaláveis, design leadership, experiência liderando equipes. Caraca, ele repetiu, ele bateu muito nas mesmas coisas, né? Colaboração em projetos globais com equipes multiculturais. Tô achando que ele bateu muito na mesma coisa. Principais competências: UX Research, beleza? Isso aqui é bom porque quando você digita lá, ele sai, né? No SEO, sai esses textinhos aqui, essas palavras-chave. Meu processo de design. Processo orientado a problemas e resultados, combinando pesquisa, criação com stakeholders e validação contínua com usuários.
aqui ele colocou um ícone em cima e um texto embaixo. Entrevista com o usuário, surveys e questionamentos, questionários, aliás, análise comportamental, personas e journey maps. Mistura um pouquinho inglês com português. Análise, interpretação, resultados, benchmark competitivo, ok, prototipação, low-fi, mid-fi, design de alta fidelidade, design system, evolução, análise de métricas, entregas detalhadas, validação. Tem aqui que dava para melhorar, hein? Ficou magrinho. Mas vamos lá. Orientado por métricas. O que que tem aqui atrás, meu Deus? Utilizo métricas de UX e métricas do X e de produto. NPS, churn, LTV, CAC, conversão. Beleza? Estudo, falei lá. Projetos de destaque. Seleção os projetos onde liderei o design de produto. Beleza. Para radiologia com IA, Product Designer, único UX Designer, impacto no resultado. O que que tá aqui? Aqui, ó. Crescimento de mais 300%. Beleza. Ok, isso é válido. Pagamento remoto internacional, beleza. Isso aqui também. Isso aqui é verdade. Sim, ele colocou um negocinho ali, né? Fluxo de pagamento para disponível para. Beleza. Aqui, Flip On, gestão de pequenos varejistas. Beleza, isso aqui também bate. Shopping Moura. Pedidos feitos diretamente sem necessidade de garçom. Beleza. Bate também. Resultados comprovados. Crescimento de usuários em projetos liderados, aumento de produtividade e 5 anos. Ok, bate também. Esse texto branco aqui tá doendo no meu juízo. Experiência profissional. Liderança na equipe, principais conquistas. Beleza? Bate com o que tem lá no currículo. Tem uma interaçãozinha aqui, ó, né? Beleza? Costa Cruz. Ok, isso aqui também. Não vou passar pelos textos, né? Porque é a mesma coisa que está lá no currículo. Cartão mais, M2A, certificações. Accenture. Beleza? Vamos conversar. Interessado em colaborar? Informações de contato. LinkedIn, já está clicável. Que ele jogou um ícone do GitHub. Disponibilidade para novos projetos, modalidade de trabalho remoto, especialidades. Enviar e-mail, ver LinkedIn. David Ayres, voltar ao topo. Será que esse aqui bate em LinkedIn? Beleza, aqui bate, voltar ao topo. Essas coisas aqui são clicáveis, são processos, projetos, experiências, contato e download CV. Aqui vai lá pra cima. É. O que vocês acharam? Eu achei que poderia estar melhor. Achei que poderia estar melhor. Eu vou ver se sobrou prompt aqui, sobrou três. Vou colocar isso daqui e vou falar o seguinte. Só para finalizar, eu nem ia fazer isso no vídeo, tá? Vou falar aqui. Melhore a acessibilidade dos textos. Tem alguns textos que estão cinza demais, quase transparentes. Até deixar errado ali mesmo. E aí, galera? O que vocês acharam? Fala aí. Conteúdo não faltou, né? Conteúdo não faltou. E eu ainda falei que era um portfólio de um designer, né? Eu gostei desse degradê aqui. Gostei do esquema de cores que eles escolheram. Achei meio limitado algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, questão de componente mesmo. Achei esses cards, eles muito repetitivos aqui, são os mesmos desse aqui, os mesmos deste aqui, e o mesmo desse aqui. Esse aqui é um maiorzão e também é o mesmo desse aqui, tá? Eu achei ele meio repetitivo, achei meio limitado. Aí você vê que é a mesma div aqui, né? Tipo, a mesma div é o mesmo container, né? Branco com a borda cinza e uma bordinha. Eu acho que o radius, se não for igual, ele é bem parecido em todos. Aqui, ó. Aqui é também. Deixa eu ver os outros lá. Aqui provavelmente é 8, eu acho. É, é. Mas assim, é condizente, né? Assim, ó, o azul ele mantém todos, né? O mesmo azul. Só esse cinza eu achei terrível aqui, terrível. Jogaram a acessibilidade completamente fora. Vamos ver o que é que sai no restante aqui, né? Vamos ver se ele. Ele botou a foto ali, ó. AI e Machine Learning, ele colocou uma seção sobre mim. Hum.
Vamos ver onde é que ele botou o Jarbas aqui. Jarbas. Vamos lá, deixa eu atualizar a URL lá. Eu acho que ele não vai trocar esse cinza horrível, né? Acho que ele não trocou. Não trocou. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Vamos ver onde é que ele colocou a parte de IA aqui. Projetos em destaque. Experiência profissional. Ué, não atualizou ainda? Ué, não atualizou não. A foto tá lá e aqui não tá. Ué, não entendi, foi nada. Vamos ver por aqui então. É, tá aqui minha foto. Aí ele colocou um textinho ali, ó. Esse ele aqui inventou demais. Pioneiro do desenvolvimento de produtos com IA. Ele inventou. Eu queria bastante que ele não inventasse. Mas ele colocou a fotinha aqui até bonitinho e tal. Agora, onde é que ele colocou o Jarbas? Aqui. Onde foi? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Jarbas. Ah, tá aqui, ó. Projetos em destaque. Beleza, ele colocou lá em projetos. Assistente virtual com IA para tech. Isso aqui bate também. É, esses aqui não vai para lugar nenhum. Isso aqui também funciona direitinho. É isso aqui mesmo. Agora ele não colocou. Queria que ele tivesse colocado em outra sessão, né? Porque, tipo assim, não dá para ser na mesma sessão. Os projetos que eu desenvolvi como Product Designer mesmo, ou então Design Lead em empresas, e colocar no mesmo pacote de coisas que eu fiz com o Playground, sabe? Achei que queria colocar outra sessão aqui. Mas, tudo bem. Vamos embora. O que vocês acharam, galera? Deixa aí os comentários de vocês. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Achei que algumas coisas ficaram meio que abaixo do que eu estava imaginando. Mas pode ser que o pronto ele tenha sido apressado, e eu acho que foi, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.